Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Essa grande vantagem é uma das grandes vantagens de estudar à distância. Você escolhe o seu horário, você escolhe a sua conveniência, você pode estar sentado no seu escritório, no seu consultório, você pode estar relaxando, que eu diria que não relaxa, sentado no seu sofá assistindo a nossa aula. Mas o importante é o seguinte, é você se capacitar. Meu papel aqui hoje é te dar uma ideia de como vai ser o curso. Na realidade, me pediram para falar um pouquinho de várias plantas com várias aplicações. Mas aí eu decidi fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu resolvi desobedecer ao Dr. Dan e falar de uma patologia. E aí explicar para vocês como é que a gente pode e deve usar alguns fitoterápicos e a fitoterapia em relação a ela. E a gente vai falar um pouquinho de obesidade. É bem pouquinho, né? Porque vocês sabem que a obesidade é uma doença bastante complexa, multifatorial, e vai depender exatamente do que causa para a gente poder fazer a intervenção. A fitoterapia é um adjuvante no tratamento da obesidade. A fitoterapia é um adjuvante no equilíbrio corporal e no equilíbrio celular para que as pessoas consigam a grande meta, que é reduzir peso de maneira saudável e perene. Nós estamos falando em usar plantas medicinais que são seguras, que têm comprovação científica, porque nada do que nós falamos no curso é a base de achismo. Ninguém tirou de nenhum caldeirão receita mágica e muito menos acordou e resolveu colocar uma planta que sonhou no uso com o seu paciente. Tudo que nós falamos ao longo do curso é baseado em informação e publicação científica. Isso posto, vamos falar da obesidade e do que ela traz. Quando eu falo em utilizar algum tipo de planta medicinal, esse quadro para mim é um quadro fundamental. Por que ele é um quadro fundamental? Porque ele ao mesmo tempo resume e mostra o quão amplo é o uso de plantas medicinais dentro de vários tratamentos. Ou seja, se vocês olharem, vamos começar da parte direita do slide para a parte esquerda. Eu vou ter primeiro a determinação dos compostos bioativos isolados e os grupos de alimentos que me fornecem. Então você vai ver aí soja, você vai ver cebola roxa, você vai ver vegetais amarelos, frutas, verduras e legumes. Você vai ver vários tipos de alimentos ou plantas. Aí você vai para o grupo de fitoquímico maior. Então eu saio, por exemplo, da luteolina, que a luteolina é muito importante para a saúde visual, para a acuidade visual. Vejo que a luteolina é um flavanol. Vejo que esse flavanol faz parte do grupo dos bioflavonoides ou dos flavonoides. Flavonoides são fitoquímicos que dão cor e muitas vezes sabor às plantas ou os alimentos de origem vegetal, e que isso faz parte de um grupo maior chamado de polifenóis. Então eu posso ir desde um chá verde com catequinas até os organosulfurados, que é o grande grupo das brássicas, que são os alhos, alho poró, o alho comum, as cebolas, os brócolis, as acelgas e todos os alimentos afins. Quando eu penso nisso, eu estou pensando também no meu equilíbrio celular. Não estou pensando só nessa mocinha fazendo uma reverência ao sol, não. Estou pensando que aqueles fitoquímicos, que eu vou eleger agora o grupo de polifenol para falar, ele é um grupo de fitoquímicos que tem um papel decisivo no equilíbrio das minhas células. Ele está presente em alimentos vegetais, por isso que ele é determinado como fitoquímico, né, da planta. Ele tem uma ação muito ampla, ele pode ir desde uma ação anti-inflamatória. Decididamente todos os polifenóis são extremamente antioxidantes. Se ele é antioxidante, ele previne envelhecimento celular, ele previne a formação de espécie reativa de oxigênio e ele previne a formação de radicais livres. Excesso de antioxidante pode ser pró-oxidante.
fez consumo excessivo de muitos antioxidantes, você pode ter lesão de hepatócito por excesso de quantidade. Mais uma vez, você precisa estudar bastante para saber quanto de cada um deles a gente deve usar. Então, voltando para a obesidade, vamos falar de açafrão? Na realidade, o açafrão é uma planta que aqui no Brasil são duas plantas, só aqui no Brasil que tem esse entendimento. Então, nós vamos falar da diferença entre os açafrões. Açafrão aqui no Brasil pode ser a cúrcuma longa. Cúrcuma longa é fonte de curcumina. Curcumina é um fitoquímico que tem uma ação anti-inflamatória muito importante. E agora o pessoal lá de São Carlos também está descobrindo que tem uma ação bastante importante no controle de Aedes aegypti, ou seja, das larvas. Descoberta super importante para a gente, que tem sempre esse problema, né? Ou vem tendo esse problema de zika e chikungunya. Mas o mais importante da cúrcuma longa é a batatinha, é a raiz amarelinha parecida com gengibre. Ela é fonte de curcumina, é o que está do lado direito desse seu slide. O que funciona para redução de peso e redução do comer compulsivo é o Crocus sativus, que é o que está do lado esquerdo. Mas a gente não vai usar a planta inteira, não. A gente vai pegar o que as pessoas, que eu julgo que são mulheres que não são deste mundo, porque elas têm muita paciência, né, e muito tato, muita delicadeza, elas colhem esse estigma vermelho seco, e ele seco é o que dá origem ao que a gente precisa. É o que normalmente a gente usa para fazer essa paella, né, para fazer essa preparação espanhola. Se usa o Crocus sativus, o pistilo do açafrão. Super caro? Gente, é super caro. É super caro porque ele tem uma produção grande no Irã, mas vem para cá importado e ele é muito delicado, muito delicado. Não dá para eu usar ele puro para fazer a redução de peso. Eu tenho que usar o extrato dele seco padronizado, porque é exatamente esses grupos de fitoquímicos, as crocinas, as picrocrocinas e o safranal que me interessam. O safranal é o óleo volátil que tem a responsabilidade pelo aroma, por aquele odor forte, né? Eu não vou dizer que ele é um perfume delicioso, não, mas ele tem aquele cheiro característico. Quem dá isso é o safranal. As picrocrocinas são aqueles fitoquímicos que são responsáveis pelo aquele fundinho amargo de sabor. Se você errar na quantidade que você coloca na sua paella, ela fica com sabor amargo. E as crocinas, elas são substâncias hidrossolúveis com alto teor de glicosil, que são responsáveis pela cor amarelada, alaranjada do açafrão. Quais são as ações esperadas do uso de Crocus sativus? Inibição na recaptação de serotonina, redução da sensação de fome, redução do apetite, redução do comer compulsivo, promoção da perda de peso e melhora de comportamento e humor. As pessoas que fizeram uso do Crocus sativus, na quantidade que a gente vai falar daqui a pouco, elas apresentaram redução das beliscadas ao longo do dia. Tem um dos estudos que é bem curioso e interessante, que ele mostra que a pessoa fazia de 9 a 12 lanchinhos no dia e que a partir do momento que ela começou, de 5 dias depois que ela começou a fazer o uso do Crocus sativus padronizado, ela passou a fazer 3 lanchinhos por dia. Gente, é óbvio, se ela diminuiu de 9 a 12 lanchinhos para 3, isso reduz o peso. Isso é muito correto. Além disso, não é só uma questão de proporção, de proporção de lanches. É também uma melhora muito palpável no humor. Melhora muito palpável assim na disposição, no humor, no entendimento e no comer compulsivo. Ou seja, você tem o uso de uma planta que a quantidade recomendada para ter essa ação é de 2 doses de 80 miligramas ou 2 doses de 90 miligramas para atingir essa quantidade média aí de 176 miligramas e meio por dia.
e que o resultado em mulheres com sobrepeso é bastante perceptível. Houve uma redução muito grande no peso dessas mulheres e uma redução também no número de lanches que elas consumiam. Vocês podem olhar a referência aí embaixo, é um estudo de 2010, nós já temos outros estudos com essa planta também, com um número inclusive maior. Aí nós temos a Garcinia cambogia. A Garcinia cambogia, ela parece essa mini abóbora, é uma planta bastante bonitinha, também não é originária aqui do Brasil, nós não temos Garcinia aqui, nós não temos cultivo de Garcinia aqui, como também não temos do Crocus sativus. O Crocus sativus, ele é produzido no Irã, em seu grande volume. A Garcinia cambogia, ela é produzida em seu grande volume na Europa. É uma planta que está associada à redução do comer de doces e ao metabolismo dos açúcares. Ela é muito mais associada à redução de gordura corporal por redução do consumo de doces e de metabolismo de glicose do que a parte de oxidação lipídica. Um estudo comprovou, um estudo na realidade constatou que durante 8 semanas e 12 semanas usando 2,5 gramas, 2,4 gramas de Garcinia cambogia sem extrato padronizado, só o pó da planta por dia, eles apresentavam um efeito muito significativo na perda de peso. 12 semanas com 1 grama, 1,67 gramas de Garcinia cambogia por dia apresentou redução de gordura visceral, redução de gordura subcutânea, redução de área gordurosa total no corpo, redução de IMC, redução de peso corporal. Ou seja, essas pessoas foram acompanhadas durante 12 semanas e nas 4 semanas seguintes elas permaneceram com esse mesmo perfil, sem reganho de peso, sem reganho de gordura corporal. Ela inibe a lipogênese, ela inibe a diferenciação de adipócitos, ela melhora a resposta de glicose 6-fosfato e ela aumenta a ação da MPK. Ou seja, ela melhora bastante nessas quantidades a redução de peso, redução de apetite, redução de lipídios totais e a redução do consumo alimentar. Em contrapartida, ela não reduz o apetite por doces, ela melhora a sensibilidade à glicose interna, mas ela não reduz o apetite por doce. Se você quer reduzir o apetite por doce, a grande sacada é fazer tintura vegetal de Ginema silvestris e usar na forma de spray. O Ginema silvestris na forma de spray, ele inativa, na realidade é como se ele sedasse as papilas gustativas responsáveis pelo sabor do doce e com isso o doce perde a graça. Esse spray tem ação de 3 a 4 horas, então o ideal é reaplicar a cada 4 horas para que o doce perca a graça para a pessoa. Agora vamos falar do Coleus forscoli. Coleus forscoli também é uma outra planta que não existe aqui no Brasil, é um rizoma. Rizoma é toda a raiz superficial, aquela que fica bem próximo à superfície da terra. E, portanto, são raízes menores, são pedacinhos menores de raiz. O extrato padronizado de Coleus forscoli, ele é padronizado em forscolin. Forscolin é a substância biologicamente ativa, é o fitoquímico. Esse estudo que foi feito com homens comprova que 250 miligramas de forscolin, eles induzem a melhora da massa magra, eles melhoram a massa óssea e eles reduzem bastante a gordura corporal. Uma das vias de mecanismo desse fitoquímico é o aumento da testosterona livre. Ninguém avaliou o efeito colateral de aumento de libido, tá? Em nenhum estudo se fala sobre isso, a gente sabe que isso pode acontecer. O efeito é perceptível com o uso prolongado da planta, mas também em meta-análise não foi comprovado que ele tem um efeito anabolizante ou ergogênico bastante significativo. Para perda de peso nessa quantidade, ele funciona bastante bem e aumenta a massa magra.
Vamos falar agora de vinha angulares, que é o feijão azuki. Feijão azuki ele já é bastante utilizado na medicina tradicional chinesa. Vocês vão ter aula de medicina tradicional chinesa, isso é bem legal. Entender os 5 elementos, entender o calor e o frio do corpo, tudo isso é bem importante. Mas quando a gente fala de vinha angulares no tratamento de obesidade, existe um fato muito interessante. Como o Phaseolus vulgaris, que é o feijão branco, o vinha angulares ele tem uma característica de ter uma fibra, que na realidade não é uma fibra, é um inibidor de enzima. Então, os dois têm uma substância chamada faseolamina, e esta faseolamina ela inibe a ação da amilase. Inibindo a ação da amilase, o nosso corpo não faz a absorção completa de todo o amido consumido. Resultado prático desses nomes todos. Você usa 500 mg de vinha angulares ou usa 500 mg da faseolamina estratificada do Phaseolus vulgaris e você inibe entre 60% até 80% da absorção do carboidrato que você consumiu. Foi fazer uma noite de comemoração com pizza e cerveja, por exemplo, todo o carboidrato desta pizza e dessa cerveja, 60% vira amido amorfo nas suas fezes e você não absorve. Excelente, principalmente para quem tem um estilo de vida desregrado ainda, que não consegue fazer melhores opções. Reduzir a absorção de carboidrato não é impedir completamente a absorção de carboidrato. Carboidrato é um macronutriente de extrema importância para o nosso cérebro, inclusive, e faz toda a diferença para a manutenção do nosso comportamento, porque cada vez que nós entramos em hipoglicemia, o nosso humor muda muito e para quem tem doença psiquiátrica é muito importante não ficar sem carboidrato, porque existe uma chance de surto ainda maior. Voltando para a obesidade, usando de 500 mg a 1 grama do extrato de vinha angulares ou de Phaseolus vulgaris, que é o feijão azul, que é o feijão branco, nós temos em torno de 500 mg de faseolamina que impedem a absorção. Além de impedir a absorção, existe uma manutenção da carga glicêmica mais estável, uma redução do índice glicêmico e o vinha angulares tem aí um plus que é o grupo das proantocianidinas. As proantocianidinas, elas dão essa coloração avermelhada, azulada para o grão dessa leguminosa. Essas proantocianidinas, elas são fundamentais na redução de risco de doença cardiovascular. Lembra daqueles polifenóis, daqueles bioflavonoides? As proantocianidinas estão no grupo dos bioflavonoides que reduzem o risco de doença cardíaca e que fazem uma proteção extra ao nosso fígado. Ou seja, usar vinha angulares é muito importante. Se você quiser ter o papel mais completo, use o feijão azuki no seu dia a dia. Substitua o seu feijão carioca, o seu feijão preto por vinha angulares e faça o consumo frequente. Se você quer especificamente a redução de absorção de carboidrato, você vai precisar usar em pó estratificado preparado em farmácia. E por último e não menos importante, a gente vai falar um pouquinho do Gymnostema pentáphyllum. O Gymnostema pentáphyllum é essa plantinha que parece uma Maria sem vergonha, também não é da nossa cultura, também não é brasileiro, mas ele tem uma atividade muito importante no AMPK. E aí o AMPK, se você lembrar direitinho, ele melhora a sensibilidade, ele é um sensor de energia, de queima energética. Então ele aumenta a atividade do AMPK, com isso ele tem essa ação hipotalâmica muito presente e existe uma queima maior de energia, é um aumento de taxa metabólico. Esses 80% de ginpenosídeos, que é diferente, ginpenosídeos não são os ginsenosídeos do ginseng, é o ginpenosídeo do Gymnostema pentáphyllum, ação completamente diferente. Esses 80% de ginpenosídeos, eles aumentam a sua taxa metabólica, aumentam a queima de todos
os nutrientes, você usa muito mais ATP celular e com isso você acaba tendo redução de peso corporal. Além de ter redução de peso corporal, existe um controle glicêmico muito maior quando você usa essa planta. Existem muitas outras plantas para que a gente use no tratamento da obesidade. Eu posso pensar no Citrus sinensis, que é a laranja moura, eu posso pensar no Citrus aurantium, que é a laranja amarga, muito mais eficaz, inclusive, do que a laranja moura. Eu posso pensar em Nabacaris trimera, que é a minha super queridinha, que é a carqueja. Eu posso pensar em Taraxicum officinalis, que é o dente de leão, entre tantas outras que eu posso utilizar no gerenciamento de massa magra e massa gorda. O que importa para você tratar a obesidade com adjuvante da fitoterapia é você identificar a causa, trabalhar em equipe interdisciplinar, lembrar que a reeducação alimentar é fundamental e que além da reeducação alimentar, a manutenção de atividade física frequente, você deve controlar o seu estresse e assim você tem uma melhora no quadro como um todo. O que eu dei hoje para vocês é só um gostinho do que a gente vai falar de planta medicinal, de fitoterapia aplicada no tratamento da obesidade. Mas eu espero que você se encante com isso, comece a aplicar isso e o que é mais importante, decida se capacitar. E decidindo se capacitar, você faça opção por um curso que está tão completo, está tão bacana, está com profissionais tão de ponta dentro dos das suas expertises, dos seus conhecimentos, como esse de ensino à distância que o GANEP está promovendo, organizando e veiculando para todos vocês. Eu espero que você faça a sua inscrição, porque a gente vai ter muito mais interação, inclusive nos fóruns e nas atividades, ok? Nos vemos em breve, eu espero.